Olá, caros alunos, tudo bem? Sou o professor Clealisson Santos e abordarei a disciplina Economia. Neste primeiro momento, tratarei da introdução à ciência econômica com base nos seguintes tópicos. Teremos as definições, abordaremos sobre o objeto de estudo da economia, os problemas econômicos, curva de possibilidade de produção, trataremos também sobre o custo de oportunidade, sistemas econômicos, o que seria um fluxo econômico, abordaremos sobre as raízes do pensamento econômico e, por fim, a inter-relação entre o direito e a economia. Os temas de estudo da economia, eles referem-se ao comportamento das pessoas interagindo em sociedade. Nunca estudamos um produtor ou um consumidor isoladamente, mas sempre como membros de um processo mais amplo, o mercado. Logo, a economia repousa sobre os atos humanos e é, por excelência, uma ciência social. Meus amigos, e eu pergunto a vocês, o que é economia? A etimologia da palavra vem do grego oikos, que significa casa, e nomos, que significa lei ou norma, ou seja, administrar a casa, por analogia à empresa, o governo. Segundo Samuelson, ele define a economia como a ciência social que estuda a administração dos recursos escassos entre usos alternativos e fins competitivos. Partindo do conflito existente entre as necessidades humanas ilimitadas e os recursos limitados, o objeto de estudo da economia reflete-se nesse binômio que gera a escassez. Toda organização social ela enfrenta três questões básicas para definir como travará a luta pela sobrevivência de seus membros. Essas são as três perguntas clássicas de qualquer economia. O que produzir? Se os recursos são escassos, quais os bens e serviços serão priorizados? Como produzir? Escolhidos os produtos, quais técnicas utilizaremos? E para quem produzir? Isto é, quem acabará consumindo os bens e serviços produzidos? Tais questionamentos remetem à economia a optar dentre os bens a serem produzidos e os processos técnicos capazes de transformar os recursos em produção. Mas antes de mencionarmos sobre curva de possibilidade de transformação, é importante que saibamos o que são fatores de produção. Os fatores de produção constituem os elementos necessários à produção de cada bem ou serviço. Costumam ser subdivididos em três grandes grupos. Primeiro, temos a terra, que é os recursos naturais. Temos o trabalho, que é a mão de obra, e temos, por fim, o capital, que são os instrumentos físicos utilizados pelo fator trabalho para transformar os recursos naturais. Exemplo de recursos capitais. Temos as máquinas, ferramentas, equipamentos, instalações produtivas. E o que seria, então, essa curva de possibilidade de transformação, ou CPP? A CPP, ou curva de transformação, é a fronteira máxima de produção da sociedade, supondo o pleno emprego dos recursos ou dos fatores de produção de que se dispõe em dado momento. Quais as características da CPP? Ela é decrescente, porque pelo fato dos recursos disponíveis eles serem limitados. E côncava, porque mostra que os acréscimos iguais na produção do bem Y implicam em decréscimos cada vez maiores na produção do bem X. Vejam o gráfico. Observamos as seguintes relações. Os pontos C e A indicam a máxima produção, no caso de computadores e carros, possível em um determinado momento para essa economia. No nosso exemplo, quando a sociedade aloca recursos da indústria automobilística para a indústria de computadores, movendo a economia de A para C, abre-se mão de quê? De 1.000 carros para obter mais 5.000 computadores. Assim, o custo de oportunidade de 5.000 computadores é 1.000 carros. Perceba os dois pontos em destaque. B, que demonstra a ineficiência na utilização dos recursos disponíveis, e o D, que demonstra um cenário de produção impossível, talvez por razões tecnológicas disponíveis no momento. Ao tratarmos sobre custo de oportunidade, estamos diante de escolhas e sacrifícios, ou seja, o custo ou a perda
do que não foi escolhido e não o ganho do que foi escolhido. Também é chamado de custo alternativo, por representar o custo da produção alternativa sacrificada, ou custo implícito. Em síntese, as condições básicas para a existência do custo de oportunidade são recursos limitados e pleno emprego dos fatores. A organização econômica é a forma como a sociedade está organizada para desenvolver as atividades econômicas. E temos as principais formas. Temos a economia de mercado ou descentralizada, tipo capitalista, e temos a economia planificada ou centralizada, tipo socialista. A economia de mercado, tipo capitalista, ela é composta por dois arcabouços teóricos. Quais são? Um sistema de concorrência pura, baseado no liberalismo econômico, que advoga o quê? A soberania do mercado em relação à interferência do Estado. Ou seja, o mercado ele tem competência, ele é autossuficiente para resolver as questões econômicas fundamentais, como o que produzir, quanto, como e para quem. Por outro lado, temos a economia de mercado mista, que defende o quê? A interferência do governo em regular falhas do mercado, como imperfeições na concorrência. É o caso dos monopólios, dos oligopólios, por exemplo. E por fim, caros alunos, a economia planificada, tipo socialista. As questões econômicas, o que, quanto, como e para quem produzir, não são resolvidas pelo mercado, como na economia de mercado, mas sim por um órgão central de planejamento, predominando que a propriedade pública dos fatores de produção. Atualmente, Cuba e China se destacam nesse sistema. Em relação à temática diagrama do fluxo circular da renda, é importante saber que a economia ela é composta de modelos. E vamos ver o modelo simples do fluxo circular de renda. Perceba que neste modelo, a economia compreende dois tipos de tomadores de decisões: famílias e empresas. As empresas, elas produzem bens e serviços, usando vários insumos, tais como trabalho, terra e capital. Esses insumos eles são chamados de fatores de produção. Já as famílias são as proprietárias dos fatores de produção e consomem todos os bens e serviços produzidos pela empresa. Meus amigos, entendamos agora as raízes do pensamento econômico. Partimos a entender que o papel do Estado na economia ele é tema de muita controvérsia econômica. Vejamos, por exemplo, o papel de alguns pensadores da economia. E é o caso, por exemplo, do Adam Smith, considerado o fundador da ciência econômica, que defendia o laissez-faire, deixar o mercado livre e manter o Estado com um mínimo de atribuições. Já vem o caso de Karl Marx, que ele propunha sobretudo uma reforma dos preceitos clássicos, pois acreditava que o modelo proposto pelos clássicos apresentava muitas contradições e que inevitavelmente seria substituído pelo socialismo. Considerado como um reformista do sistema capitalista, citado como o maior economista do século XX, temos John Keynes, mediante suas ideias, que originou um novo segmento da teoria econômica chamado de keynesianismo. Ele rompeu o preconceito antiestatal com sua defesa dos gastos públicos. Nos 30 anos do pós-Segunda Guerra, fortes gastos sociais e planejamento econômico marcaram as economias capitalistas desenvolvidas. Temos também Joseph Schumpeter, com grandes contribuições, como o caso de o empreendedor é o revolucionário da economia, ou seja, o empreendedor ele é agente fomentador do desenvolvimento econômico. Outras contribuições foi o que? A concepção de que a inovação é a mola propulsora da atividade empreendedora, concluindo que a decadência da atividade empreendedora e dos processos de inovação poderiam levar à queda do sistema capitalista. E por fim, temos as contribuições de Milton Friedman, agraciado com o Nobel de Economia em 1976. Ele era adepto do liberalismo econômico, mas as suas principais contribuições foi sobre a importância do papel da moeda na economia, tendo como destaque que a inflação e a recessão são fenômenos monetários.
A integração entre direito e economia. Esse movimento, direito e economia, surgiu na América do Norte e atinge de forma crescente todo o mundo. A correlação entre as duas ciências tornou-se notória nos Estados Unidos, fez com que a disciplina economia passasse a incluir a grade curricular do curso de direito das mais destacadas universidades. Segundo Delso Zimmerstein, ele expõe que o estudo conjunto do direito e da economia, embora tenham surgido por volta de 50 anos, com o objetivo de uma apreciação mais profunda e completa das instituições e organizações nacionais, ele é recente no Brasil, em vista de outros países, existindo uma farta literatura internacional a respeito da análise econômica do direito. Por exemplo, vejamos que preceitos jurídicos relativos aos custos do processo litigioso, normas legais e constitucionais acerca da responsabilidade civil, direitos de propriedade, direitos contratuais influenciam o crescimento econômico e constituem apenas alguns exemplos da relação entre o direito e a economia. Vejamos isso como exemplo. Em linhas gerais, caros alunos, consoante ao que fala Salama, o direito e a economia apresentam pontos em comuns, pois ambos eles procuram solucionar problemas de coordenação, estabilidade e eficiência na sociedade. Com isso, meus amigos, finalizamos nossa primeira aula. Nossa próxima aula abordaremos sobre a temática microeconomia. Acessem o ambiente virtual e tenham bons estudos.